Toda troca de experiências, ela assume que alguém tem mais experiência do que outra pessoa. Experiência não tem uma unidade de medida única. Você não tem 10 experiências. Você tem experiências mais ou menos avançadas de acordo com a área de atuação dessa experiência. Então, se você tem uma experiência, por exemplo, eu tive um evento hoje onde eu vivi experiências, tanto na gravação de produção, né, na produção de vídeos para o evento, quanto na parte de estar lá como um ouvinte do evento, recebendo conteúdo e tudo mais. E qual que é a mensagem de tudo isso? Quando a gente troca experiências, a gente assume que alguém tem uma experiência mais vantajosa que outra. E essa troca de experiências pode acelerar resultados. Essa troca de experiências pode abrir novos caminhos. Essa troca de experiências, ela justamente pode mostrar um novo horizonte, um novo trajeto de para onde você deve ou não deve seguir. Vou dar um exemplo. Na minha vida, eu já tive uma experiência com drogas. Óbvio, uma experiência que no momento que eu vivia ela parecia uma experiência boa, mas depois eu pude ver com verdade que foi uma experiência horrível na minha vida. Eu digo horrível por ter passado por isso, né? Ninguém gosta de passar pelo sofrimento. Mas hoje eu olho para trás e vejo que é uma bênção. Eu poder transmitir essa troca de experiências vai fazer talvez com que vocês não cometam os mesmos erros e principalmente que vocês consigam encontrar novos acertos e melhores oportunidades, aprendendo com os erros dos outros. Então, para dar continuidade aqui no foco central, se você vencer, quantas pessoas vencem? Se você viver uma experiência, para quantas outras pessoas você fala dessa experiência? Eu já trabalhei na parte de CLT e essa foi uma experiência. Boa noite aí todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Quando eu trabalhei CLT, essa experiência, ela fez com que eu passasse por aquilo e hoje eu tivesse autoridade para falar sobre. Então você sempre vai ter autoridade naquilo que você já passou, naquilo que você já foi provado, que você já foi testado. E a sua autoridade é o que vai trazer justamente uma experiência maior para você transbordar na vida das pessoas. Então se você está acompanhando, deu aqui como baixado por baixa qualidade de conexão, que estranho. Deixa eu desligar o Wi-Fi aqui. Vamos ver se vai. Tá reconectando. E você que está vendo aí no YouTube, não se esqueça de dar o like, de se inscrever. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de transbordo, não se esquece de se inscrever para a gente trazer aqui mais conteúdos, a gente trocar essa experiência. Bom, como caiu aqui e voltou, o pessoal acabou saindo, mas daqui a pouquinho aparece de novo a notificação, o pessoal já vai voltando aí. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando. Pessoal, nas trocas de experiência, voltando, quando você passa por algo, você ganha autoridade, você ganha bagagem, você ganha em quantidade mais experiência de acordo com certa área que você passou por aquele problema, por aquela situação, por aquela bênção, por aquela dificuldade. Com base nisso que você consegue transbordar na vida das outras pessoas. Com base nas suas experiências que você consegue trazer vitória para os outros. Só que você só consegue trazer vitória naquilo que você é vitorioso. Você só consegue levar outras pessoas para a corrida se você é um corredor. Ninguém acredita na credibilidade de um dentista banguelo, ou de um nutricionista obeso, ou de um médico extremamente fumante, um médico que coloca a sua saúde em risco a todo tempo, porque isso não tem perenidade. Quando eu trago para vocês que se vocês vencerem, quantos vencem, é justamente por isso. Quais obstáculos que você passou, quais vitórias você teve que outras pessoas estão esperando com que você se comunique com elas? Eu, por exemplo, tive uma libertação das drogas. Jesus foi o principal responsável por eu ter me libertado dessa prisão espiritual, emocional, física, em todas as áreas da minha vida. A droga, ela tinha muito domínio, muito controle sobre a minha vida. Mas como que eu consegui sair disso? Por conta de Jesus. Ele me entregou essa bênção. Mas eu não posso reter, não pode parar em mim, não pode ficar em mim essa bênção. A gente tem que transbordar, a gente tem que trazer conteúdo, a gente tem que falar sobre, a gente tem que confrontar as pessoas sobre. Hoje eu fui em um evento e a gente acaba lidando com muitas pessoas e uma das pessoas que eu falei no evento,
ela se vitimizou tanto, mas se vitimizou tanto, e ela se colocou numa posição tão para baixo, que eu acho que por ela estar naquela posição que eu consegui juntar energia para fazer a live de hoje, porque eu tô esgotado. Pessoal, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu tô abrindo aqui realmente meu coração para que a gente possa trazer um momento de compartilhar aqui essas experiências juntos. Perdão, chegou notificação. Aqui meu dedo, como é que é? Eu cheguei perto da câmera. Meu dedo aqui, ó, cheio de experiências. Ele é todo cheio de corte, enfim. Mas vamos voltar para o tema principal. Essa pessoa que eu conheci no evento, ela se vitimizou tanto. Ela falou tanto mal daquilo que ela tá vivendo e do que ela já viveu e do que ela quer viver. A pessoa tá com tanto desgosto que eu pensei, cara, eu preciso vencer na vida. Porque essa pessoa, ela vai olhar pra mim e vai falar assim, aquele cara que eu conheci um dia, que me abriu oportunidades, que falou comigo, aquela pessoa real, tangível, que eu vi, que eu apertei a mão, que eu cumprimentei, que eu conversei, ela foi lá e fez. Ela foi lá e conseguiu fazer. Hoje, na realidade de vocês, pensem o seguinte, se vocês vencerem, quantos vencem? Aí, ó, o PK entrando na live, seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Hoje estava lá no evento fazendo essas gravações e tinha uma pessoa me ajudando da equipe, o Guilherme, um abraço pro Gui. E o Guilherme, quando a gente estava lá fazendo as captações, ele chegou para mim e falou assim, pô, cara, foi muito massa hoje, sempre que tiver oportunidade me chama. E aquilo ardeu tão forte no meu coração, o que significa? Toda vez que você vencer, me chama pra gente vencer junto. Me chama pra gente batalhar juntos. Se você estiver vencendo, se você estiver sendo vitorioso, me chame pra compartilhar dessa bênção. Porque eu sozinho, eu, Paulo, não consigo entregar todas as demandas sozinho na minha empresa. Eu preciso de pessoas. E hoje, quando a gente investe em pessoas, a gente está investindo em novos vencedores. Toda vez que a gente abre mão de algo que a gente quer fazer para investir nas pessoas, para investir no próximo, você está plantando uma semente. Uma semente que não é no mundo físico, mas é no mundo espiritual, é no mundo almático. É uma troca de energia, é uma troca de experiências. Toda vez que você passa por algo bom e compartilha isso com as pessoas, ou que você passa por algo ruim e fala que aquela situação é adversa para as pessoas, você está compartilhando experiências, você está contando das suas vitórias, você está falando daquelas batalhas que você venceu. E essas vitórias, esses vencimentos, vão fazer com que outras pessoas que te conhecem, que conhecem a sua história, que conhecem a sua trajetória, ganhem forças, porque elas viram que é possível fazer. As pessoas hoje em dia têm uma série de dificuldades na parte de crença, de autorrealização, de autoimagem. As pessoas, elas não conseguem se ver como Deus vê elas. Elas olham com os olhos humanos, e os olhos humanos sempre são enganosos, porque os olhos humanos eles vão trazer comparações enganosas. Os olhos humanos vão fazer você se comparar com um influenciador, vão fazer você se comparar com um cara que viveu outra realidade. Mas se você for analisar com os olhos almáticos, com os olhos espirituais, emocionalmente falando, quantas vitórias vocês já combateram? Quantas vitórias vocês já venceram? Que vocês estão deixando de falar dessas vitórias e não estão conseguindo levar pessoas para Cristo. Porque vocês não estão falando da transformação que Cristo trouxe para vocês. Vocês não estão abrindo a boca para falar como que Deus mudou a vida de vocês. Como que Deus muda diariamente a vida de vocês. Sem comparação, cada um tem a vida que merece. Mas as pessoas, se elas pararem de se comparar e começarem a ver como referência, como modelagem, as coisas mudam. Se hoje eu me tornar uma referência para pelo menos uma pessoa que seja, na parte de ter saído das drogas, na parte de ter uma motivação para fazer exercício físico, na parte de palestrar, na parte de escrever um livro, na parte de empreendedorismo, se eu for referência para pelo menos uma pessoa, não comparativo, escreve aí, quem está acompanhando, referência é diferente de comparação. Referência é para modelagem, referência é um molde.
Comparação é você se encaixar no molde do outro. Referência é você adaptar a realidade. Agora a comparação, você pega a vida do outro, o molde do outro e tenta encaixar na sua forma. E vice-versa. E não tem compatibilidade, porque cada história é única. Cada transformação é única, cada vitória é única, cada vencedor é único. Está fazendo sentido essa mensagem? Escreve aqui embaixo. Comparação é diferente de referência. Quando você tem uma referência, você modela aquela pessoa, você ajusta aquela pessoa, a trajetória dela para a sua realidade. Hoje, quanto mais eu dou certo na vida, mais as pessoas ao redor dão certo. Meu pai me falava, ainda fala, né? Tá vivo. Mas ele me fala coisas muito bacanas, principalmente em relação aos colaboradores dele. Meu pai tem uma oficina de funilaria e pintura, e ele não olha para os colaboradores como simplesmente funcionários. Ele fala dos colaboradores deles como família. Não como família próxima, íntima, mas que por trás de cada um desses colaboradores existe uma família que depende daquele emprego. Existe uma família que depende daquela vitória. As pessoas dependem que meu pai vença para que elas possam vencer. Elas não são dependentes de tipo assim, nossa, por favor, faça as coisas acontecerem. Mas se a empresa fechar, essas pessoas param de receber. Então, se o meu pai vence, essas pessoas vencem. Lembrem-se, a vitória dessas pessoas não está ligada diretamente ao meu pai. Mas o meu pai vencendo, o meu pai recebendo da fonte, meu pai se enchendo, ele transborda isso. Quando você não consegue suprir, por exemplo, no meio empresarial, quando você não consegue suprir todas as demandas, né, o empresidiário, que é quando você faz todas as tarefas da empresa, você começa a delegar. E quando você delega, você transborda obrigações. Só que quando você transborda problemas, você multiplica soluções. Quando você multiplica soluções, todos ganham. Pessoal, dia 27 de julho eu vou fazer uma maratona. Tá ali anotado no calendário. E por que eu vou fazer essa maratona? Óbvio, primeiro passo, porque eu julgo de extrema importância manter um bom condicionamento físico, uma boa saúde física. Segundo, eu não era ninguém, por exemplo, no colégio e no âmbito físico. Eu não tive uma genética privilegiada ou um acompanhamento privilegiado médico para que eu possa correr maratonas e ser um super atleta. Mas isso para mim não faz diferença. Porque eu sei que pessoas começaram a correr porque viram eu correndo. Eu comecei a correr porque eu vi o Luiz correndo. Luiz Reis, forte e corajoso, um abraço, meu irmão. Hoje, o que vocês influenciam as pessoas ao seu redor? Você influencia as pessoas a vencerem através das suas vitórias? Ou você influencia as pessoas a serem derrotadas através das suas derrotas? Ninguém quer se juntar a um derrotado. Ninguém. Apenas os vitimistas querem se juntar aos derrotados. Porque daí eles vão poder falar das suas derrotas entre si. Mas se você se declara um vencedor, se você deseja prosperar, se você deseja ser uma pessoa próspera, se você deseja ir para cima, você precisa se associar a pessoas prósperas. Eu não sou o cara mais rico do mundo, mas eu prospero dia após dia. Hoje mais um evento para conta. Mais uma vez que a minha vitória abundou e transbordou na vida de outra pessoa, de um colaborador que foi comigo, fez o freelancer e ganhou o recebido do dia do freelance. Se eu não tivesse saído de casa, se eu não tivesse começado a gravar, se eu não tivesse equipamento, se eu não tivesse contatos, se eu não tivesse fechado a venda da cobertura do evento de hoje, se eu não tivesse vencido em múltiplas áreas, hoje o meu colaborador não teria vencido. E talvez ele tivesse feito outra coisa no sábado dele, sem ser gravar. Às vezes ele poderia ter ficado em casa, ou às vezes ele poderia ter conhecido uma pessoa ruim. Então, tenham isso em mente. Se vocês vencerem, quantas pessoas vencem? Gustavão acabou de entrar aí. Bora, meu amigo! O Gustavo, por exemplo, ele abriu muitas portas para mim. Quantas portas que o Gustavo não abriu? Eu tava revendo, né, meus primeiros vídeos.
um dos meus primeiros vídeos que eu gravei e editei, aí em Alphaville, o Gustavo aparece em grande parte do vídeo. Se eu não me engano, tá até nos meus destaques do perfil, depois eu preciso rever como é que tá essa parte. Mas o Gustavo, ele conseguiu vencer e ele trouxe pessoas ao redor. Eu fui uma dessas pessoas. Tanto é que ele me indicou pro Fernando, o Fernando me indicou pra Fernanda, a Fernanda me indicou pra Karen. Depois o Gustavo me indicou pra Débora, a Débora me indicou pros clientes de hoje. O Gustavo vencendo, ele abriu as portas para que eu pudesse vencer também. Ó o Eliezer aí também, forte e corajoso. Vamos pra cima, pessoal. Tá sendo gravado também, depois eu vou disponibilizar tudo no YouTube, deixar o link nos stories depois. Vocês também que querem fazer parte da comunidade, sempre eu lanço promoções, dicas de parte de posicionamento, de conteúdo audiovisual. Mas voltando, o Eliezer, por exemplo, com a tríade dos hábitos, que ele foi desenvolvendo, subindo a frequência, quantas pessoas não começaram também novos hábitos por conta de uma vitória dele? Se prepara para em breve nosso final de semana de gravações. É isso aí, Gustavão. O Gustavo tá vencendo e tá transbordando. Ele tá vencendo e eu, por estar conectado a ele, vou estar vencendo junto. Quantas pessoas vencem se você vencer hoje? Quantas pessoas estão esperando que você prospere, que você rompa, que você vingue essa semente? Você é uma semente lançada na terra. O seu adubo são as suas emoções. Como que você tem regado as pessoas que você convive? Você fica vendo só notícia ruim, só notícia triste? Ou você está em ambientes prósperos? Vamos fazer uma live essa semana. Vamos sim, Gu! Super topo, cara. Tem bastante gente aí que está querendo fazer as lives, a gente poder construir aí uma comunidade ativa. Fiz ontem a primeira live de retorno, né? Senti realmente no coração da parábola dos talentos. Os talentos, na Bíblia Jesus fala que os talentos foram dados conforme a capacidade de multiplicação. Foi dado 5 àquele que conseguiu transformar em 10. Foi dado 2 àquele que conseguiu fazer 4. E foi dado 1 àquele que enterrou e no final não corrigiu nem pela inflação os talentos. Então, se a gente quer receber uma nova unção, se a gente quer receber uma nova fase nas nossas vidas, o que a gente está fazendo para transbordar isso? Para romper isso? O que a gente está construindo de ambiente? O que a gente está construindo de mentalidade? O que a gente está construindo de pessoas fortes ao nosso redor? Pessoas vencedoras ao nosso redor? Sueli, seja muito bem-vinda, boa noite. Quais vitórias você tem empilhado? Quais vitórias você tem conquistado? Eu quero que hoje uma tarefa prática para vocês. Quais são as suas últimas, não suas melhores? Porque o melhor, quando a gente se apega no melhor, quando a gente se prende no melhor, a gente impede de romper aquilo que vai ultrapassar desse melhor. Mas quais foram suas últimas 5 vitórias? Hoje, minhas últimas 5 vitórias. Finalizar e realizar o evento é uma vitória. E essa vitória trouxe outros vencedores. Essa vitória vai fazer com que outras pessoas se posicionem nas redes sociais. Essa vitória fez com que o meu colaborador freelancer foi lá hoje e foi remunerado por isso. Essa vitória trouxe outras vitórias. A vitória de acordar. Acordar já é uma vitória. Considere-se vitorioso. Tenha um espírito de vencedor. De vencedor, porque você já rompeu, você já acordou, você já está pronto para um novo dia. Deus já te deu mais 24 horas para você ir lá e fazer acontecer. E eu vencendo na área da vida, eu transbordo isso para outras pessoas. Eu trago vida para outras pessoas, eu trago renovo para outras pessoas. Eu venci na parte de ter saído das drogas. Eu ter saído das drogas e eu ter falado isso para pessoas hoje fez com que elas repensassem essa área tão polêmica que às vezes eu fico com receio de falar. Não foram as minhas maiores vitórias, foram vitórias de hoje. De hoje, pessoal. Falem das vitórias de hoje de vocês. Quais foram as vitórias de hoje? Não as suas 5 maiores, mas as vitórias que vocês realizaram hoje. Hoje, uma grande vitória. Eu poder estar fazendo essa live para vocês. Porque eu estar fazendo essa live para vocês, eu vou incentivar vocês a fazerem lives também, transbordarem. O Gustavo aqui já mandou para a gente fazer uma live juntos. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra a gente poder transbordar conteúdo, transbordar comunicação para as pessoas.
Isso já é mais uma vitória. Outra grande vitória, ser filho de Deus, me sentir amado por Deus. Você se sente amado por Deus? Você se enche do verdadeiro amor para poder transbordar isso para os outros? Você se sente vitorioso nessas áreas? Óbvio, isso é algo pessoal meu, mas quais áreas da sua vida você venceu hoje? Às vezes a gente coloca gratidão e parece que gratidão é uma obrigação. Tente olhar com uma outra perspectiva. Hoje a sua gratidão ela é uma vitória. Você não só apenas é grato, mas você se considera um vitorioso por ter rompido em vários aspectos. Por eu ser uma pessoa bem resolvida emocionalmente, eu me conecto com outras pessoas. Eu trago perenidade, sustentabilidade para o meu negócio por eu ser bem-sucedido emocionalmente, por eu ser um vencedor emocional. E por eu ter vitórias emocionais, eu consigo trazer outras pessoas que se espelham e que olham para mim como referência, mesmo eu ainda sendo novo, mesmo eu ainda não tendo vivido tudo, e eu nunca vou viver tudo. Eu nunca vou ser o mais sábio do mundo. Eu vou viver as minhas experiências. E às vezes a gente tem muito perfeccionismo, do tipo, o que eu tenho de recurso para começar? O que eu tenho de recurso para fazer? Mas se você não fizer com o que você tem hoje, você vai estar abrindo mão de mais uma vitória. Comenta aqui vitória. Quem quer viver realmente mais uma vitória no dia de hoje? Quem quer vencer de novo no dia de hoje? Ainda são 8h40, 8h39, mas dá tempo de vencer de novo. Dá tempo de prosperar de novo ainda hoje. Tem tanta coisa para fazer. Tem tanta terra para a gente conquistar. Tem tanto terreno para a gente comprar. Tantos outros equipamentos para a gente comprar. Tantas outras vidas para a gente entregar para Jesus. Para a gente ajudar essas pessoas a se conectarem a Cristo. Para essas pessoas, através da nossa vida, conhecerem Jesus. Quantas vitórias vocês vão viver ainda no dia de hoje? Eu declaro na vida de vocês que vocês vão viver grandes vitórias no dia de hoje. E eu só declaro isso porque eu estou vivendo grandes vitórias no dia de hoje. Vocês vivendo essas vitórias, óbvio, na questão pessoal de vocês, no íntimo de vocês, transbordem isso para as outras pessoas. Se vocês vencerem, quantas pessoas vencem? Eu li em um livro, o último livro que eu li, e foi uma frase que me impactou muito. Muito mesmo, muito mesmo. Era uma frase que era assim, no final do livro, quando o autor estava falando dos filhos dele. E ele comentou o seguinte: nenhum pai gosta de ver o filho derrotado. E naquela época me lembrou o sentimento que o meu pai tinha ao me ver na dependência química. Se você vence, outras pessoas vencem naturalmente. Eu ter vencido saindo das drogas fez com que o meu pai vencesse também uma batalha emocional. Dificuldades que ele estava passando, ele só conseguiu superar porque eu superei meus próprios limites. Se cada um fosse bem resolvido, se cada um cuidasse da sua vida da melhor forma possível, não existe perfeição, só Cristo foi perfeito, mas se cada um cuidasse da sua vida da melhor forma possível, se todos assumissem as suas vitórias, isso seria uma cadeia de transbordo e mais vitoriosos iriam aparecer no meio do caminho. Hoje, quantas pessoas estão esperando você abrir a boca? Às vezes um stories que você grava, às vezes uma palavra que você declara na vida do seu irmão. Poucas coisas, detalhes. São esses detalhes que se tornam exponenciais, que entram na cadeia do efeito dominó, do efeito avalanche, chame como você quiser, mas que daqui 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, uma palavra lançada, uma vitória executada, você ter se tornado um vencedor, você ter levado outro vencedor para Cristo, isso vai trazer realmente, de forma genuína, um impacto na vida das pessoas, no curto, no médio e no longo prazo. Tem pessoas que às vezes estão para se suicidar, mas uma palavra que você declara na vida daquela pessoa muda o jogo completamente. E altera gerações inteiras. Seja muito bem-vindo, Joadson. Como que estão as coisas por aí, meu irmão? Essa é uma live mais dinâmica. Eu tenho também muitas responsabilidades, eu tenho muito mais vitórias para realizar hoje. Tem que ser vitorioso. Já já eu vou fazer janta, já já vou encontrar com a minha mulher. São vitórias que eu ainda vou viver hoje. Quais vitórias vocês estão vivendo hoje?
Quais vitórias vocês estão compartilhando pro outro? Bora pra cima. Qualquer dia vamos fazer uma live juntos também, hein, Joadson? É só o começo. Mas essa é a mensagem que eu quero dizer pra vocês, pessoal. Essa é a mensagem que eu quero dizer pra vocês. Essa live não vai ficar salva no Instagram. Eu vou deixar só o vídeo no YouTube dessa live. Vamos, pô. Vamos sim. Vamos sim. Vamos marcar de fazer a nossa segunda-feira. Segunda-feira à noite. Amanhã eu vou fazer mais uma sozinho. Você vai ser o primeiro convidado meu. Senti no coração aqui. Tem o Frank, tem a Sheila, tem o Gustavo agora que entrou na live também, que quer fazer live. Fazer live com o Luiz, fazer live com um monte de gente. Com um monte de gente. Você topa fazer a live segunda? O que você acha? Anima? Essa não vai ficar salva, pessoal. Essa daqui eu vou colocar ela depois no YouTube para vocês. Ó, Felipe aí, seja muito bem-vindo, meu querido. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Se vocês vencerem, quantas pessoas vencem? Segunda-feira à noite, lindão. Dá uma olhadinha aí na sua agenda. Acho que eu vou estar no Piero. Tá, beleza. Me chama no WhatsApp. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui anotado. Você me chama lá. Me chama no WhatsApp e a gente marca, lindão. Tá anotado aí. Tira um print e daí você me chama. Porque eu acho que vai ter algum evento do Piero também. Vamos ver como que a gente escala isso daí. Mas bora sim, bora transbordar juntos. Já é. Se você vencer, quantas pessoas vencem? Se você prosperar, quantas pessoas prosperam? As pessoas não entendem que uma maçã só tem uma semente. Esse código é pesado. Uma maçã só tem uma semente. Mas em uma semente tem infinitas maçãs. Infinitas maçãs. Eu vou repetir. Em um fruto só tem uma semente. Mas em uma semente tem infinitos frutos. Para não falar infinito, tem 1 milhão de frutos. Por quê? É o efeito cascata do transbordo. Aquele fruto tem uma semente, e aquela semente, se for plantada, dará mais frutos, e esses frutos têm mais sementes. E assim o ciclo escala. O que eu quero finalizar dizendo para vocês na noite de hoje? Ó, Jeremias aí, forte e corajoso, um abraço, meu irmão, saudades. Quero finalizar essa live falando o seguinte. Hoje, quando você prospera, quando você planta essa semente que foi entregue no seu coração e você dá frutos, esses frutos carregam também novas sementes. E essas novas sementes, quando plantadas, darão mais frutos. Quando foi a última vez que você transbordou a sua vitória? Que você venceu para que outras pessoas vencessem? Não seja egoísta a ponto de fazer só por você. Não ganhe dinheiro só para pagar suas contas, mas ganhe o dinheiro suficiente para que você contrate pessoas para que elas possam pagar a conta delas também. Não seja mesquinho de fazer esporte, exercício físico só pela sua medalha, só pela sua honra, pela sua superação. Mas faça porque saiba que pessoas vão ser impactadas por você estar se posicionando no esporte, na área da saúde. Tenha uma família não só por viver o que o melhor de Deus aqui na Terra tem para nós, né? O que Deus declarou como coisas boas para nós num casamento. Mas tenha uma família para que você transborde, isso superabunde, tem uma superabundância aqui que gere um transbordo para que outras famílias sejam restauradas, outros casamentos sejam restaurados, outras pessoas vejam como referência e decidam casar por base do seu casamento. Que os seus filhos olhem para vocês, os seus filhos que são os frutos provenientes da semente do casamento, do relacionamento, olhem para vocês com orgulho. Que a sua vitória hoje seja a vitória do seu próximo amanhã. Não tenha medo de prosperar. Não tenha medo de reter aquilo que Deus colocou no seu coração. Lembre-se que se não fosse Deus, você não teria nada. Nada, nada. Foi Ele que te entregou tudo. Então por que você está retendo isso que Ele tem entregue para você? E é com isso que eu fecho a mensagem dessa noite. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. E bora. Pra cima. Tamo junto.
até depois do fim. Bora! Já é!